Quando eu era pequeno, eu tinha pavor de tubarões. Não havia mar por perto, mas eu sempre achei que os tubarões podiam aparecer em um rio ou mesmo em um lago. Afinal, que diferença faz se é tudo água? É uma pena que na época ninguém me explicou que na água doce os tubarões explodem. Mas nem sempre é assim. Existem espécies que são capazes de viver em rios, mas a maioria dos tubarões simplesmente precisa manter um certo nível de sal no corpo. Peguemos, por exemplo, o tubarão branco, o predador marinho mais temível. Se um dia ele resolvesse nadar rio acima, o nível de salinidade dentro do seu organismo mais alto que o do exterior causaria um inchaço. Aos poucos, a água doce fluiria pelas brânquias e o tubarão ficaria cada vez menos salgado por dentro. É bem possível que isso o fizesse expandir até explodir. Soa meio estranho. Para entender por que isso é possível, você precisa entender o que acontece com as células do corpo na água salgada. O processo que mantém a concentração de sal nas células dos peixes em um nível adequado é chamado de osmose. Basicamente, a água penetra nas células e sai delas. Os peixes de água doce, como o peixinho dourado, são mais salgados do que o ambiente. A osmose faz com que a água circundante entre em seus corpos através de suas brânquias e pele. Já os peixes marinhos, como o atum, por exemplo, são menos salgados do que a água ao seu redor. Portanto, neste caso, a osmose força a água para fora de seus corpos. Se os peixes de água salgada forem parar em água doce, esse processo começa a funcionar na direção oposta, ou seja, o peixe absorverá o líquido. As células que não estão prontas para essa reviravolta aumentarão e se incharão, chegando possivelmente a explodir. E embora o corpo do tubarão não funcione como o de um atum, o princípio é o mesmo. Mesmo os peixes que podem transitar tranquilamente entre a água doce e a salgada ainda precisam de um tempo para se aclimatar à mudança de ambiente. Da mesma forma que os humanos levam um tempo para se ajustarem a níveis mais baixos de oxigênio em altitudes mais altas. É impossível dizer ao certo quanto tempo um tubarão branco pode viver em água doce, pois ninguém fez tais experimentos. Bem, se o fizeram, então a comunidade científica não ouviu falar deles. Mas especialistas em aquários dizem que para alguns peixes marinhos esse período é de 30 segundos a 10 minutos. Depois disso a morte chega, e eu não acho que o tubarão dure muito mais tempo. A menos, claro, que seja um tubarão de cabeça chata. Estes tubarões não se importam com a salinidade da água. Eles têm adaptações fisiológicas especiais que lhes permitem viver em água doce. Uma notícia não muito boa, na verdade, porque os tubarões de cabeça chata são conhecidos por serem agressivos e parecem ser os responsáveis pela maioria dos ataques de tubarões costeiros. Esta espécie já foi vista a 4.000 km de distância do mar no rio Amazonas. Há tubarões de cabeça chata que vivem em um lago de água doce na Nicarágua. Isso tudo porque seus rins processam o sal dentro do corpo e umas glândulas especiais localizadas próximas à cauda também ajudam a reter o sal. Mas por que os tubarões de cabeça chata precisam dessa habilidade? O resto desses animais consegue se virar sem isso. Bem, essa adaptação pode ter surgido para garantir a segurança dos filhotes. Devido à sua resistência à água doce, os jovens podem ficar onde outros tubarões definitivamente não os comerão. No entanto, a natureza não dá nada de graça. Para obter alguma habilidade única, você precisa sacrificar outra coisa. A questão é, do que exatamente os tubarões de cabeça chata abriram mão? Se eles realmente se saíssem igualmente bem em água doce e salgada, seriam as espécies dominantes em águas costeiras. Mas isso não acontece, o que significa que algo os atrapalha. Mas vamos deixar os tubarões de cabeça chata de lado por enquanto. Porque eu estou mais interessado no fato de que os tubarões podem inchar. E, na verdade, esta não é necessariamente uma condição que apresenta um risco de vida. Existe uma espécie que incha de propósito. Ou seja, é uma ação consciente e não uma consequência do peixe ter nadado para o lugar errado. O tubarão inchado é pouco estudado, mas os cientistas sabem que ele é capaz de praticamente dobrar de tamanho como forma de se defender. O fato deste exemplar rosa ser um albino é o que o torna tão estranho. No entanto, independentemente dos pigmentos, quando este tubarão se sente ameaçado, ele dobra o corpo em forma de ferradura, agarra a barbatana caudal com a boca e suga a água. Naturalmente, por causa da água, o corpo incha na mesma hora e fica muito mais difícil para os predadores morderem ou engolirem essa presa. Se você não entendeu qual é o problema, tente morder um balão. É muito difícil. Junto com a água, o estômago também se enche de oxigênio, o que faz com que o tubarão não consiga afundar muito. Só depois de eliminar tudo o que engoliu, o tubarão volta ao normal. Enquanto faz isso, ele emite um som semelhante ao latido de um cachorro. Então, se de repente alguma coisa latir para você de dentro do mar, não se surpreenda. É só um tubarão esvaziando. Ao contrário de outros peixes marinhos, as baleias são capazes de sobreviver em água doce por algum tempo. Elas sobrevivem umas 2 semanas, o que é muito mais do que todos os outros.
No entanto, você não deve esperar ver baleias nos rios perto de sua casa. Em primeiro lugar, porque a água doce é um grande estresse para elas. É um habitat incomum onde, além de tudo, não existem as guloseimas às quais as baleias estão acostumadas. O oceano salgado é grande e permite que as baleias mergulhem profundamente, onde podem encontrar amplas fontes de alimento. O que comer em água doce? Mas além do alimento, as águas do oceano têm propriedades especiais. Os pesquisadores notaram que a pele normalmente lisa e brilhante das baleias fica irregular em água doce. E quanto mais tempo a baleia permanecer no ambiente errado, mais graves serão os problemas. Infecções de pele, depois feridas... Por que isso acontece? É bem simples. A água do oceano contém sais e minerais que ajudam a combater essas infecções e a curar cortes e feridas. E as baleias têm bastante possibilidade de se machucar, afinal até mesmo esses gigantes sofrem ataques de tubarões e orcas. Existem evidências de que ferimentos causados por hélices de navios cicatrizaram muito mais lentamente em água doce do que o esperado. Os golfinhos têm o mesmo problema. Pesquisadores registraram que os golfinhos roás que vivem em águas mais doces como a da Laguna Indian River na Flórida são mais propensos a desenvolver doenças de pele. Agora, o efeito mais inesperado do sal marinho está na audição das baleias. Elas usam sistemas de sonar que refletem ondas sonoras de alta frequência de objetos na água. Bem, você sabe como funciona. As ondas sonoras voltam para a baleia atingirem algo grande o suficiente, e assim o animal sabe onde está esse objeto. O sal na água ajuda as baleias a escutarem com mais clareza, o que significa que em água doce elas são simplesmente menos capazes de se orientar no espaço. Mas as baleias têm muita sorte quando se trata de água doce. Bem, mais sorte do que uma água viva, pelo menos. Sim, é até estranho esperar que uma criatura que parece gelatina tenha algum tipo de resistência especial. As águas vivas são 95% feitas de água e suas células contêm a mesma quantidade de substâncias dissolvidas na água do mar ao seu redor. Lembra como a osmose funciona nos animais que vivem em água salgada? Uma vez em água doce, eles incham e explodem. No caso das águas vivas, esse princípio funciona da maneira mais explícita possível. No entanto, mesmo para organismos acostumados com água salgada que são mais complexos, a água doce pode causar danos sérios, às vezes irreparáveis. O Steve encontrou alguns exemplos bastante impressionantes. Em 2012, uma enorme tartaruga de couro foi encontrada no rio Shubenacadie, na Nova Escócia. Ela foi achada a cerca de 20 km rio acima, muito longe da água salgada. Os moradores locais tentaram ajudar o pobre animal jogando água sobre ele para evitar a desidratação, mas essa água não continha suficiente sal e outras substâncias necessárias para sobreviver. A tartaruga acabou morrendo. Outro caso ocorreu na França. Por razões desconhecidas, uma orca doente nadou até o Sena e ficou presa no rio. Ela foi monitorada por várias semanas e as pessoas tentaram direcioná-la para o mar usando drones que reproduziam os sons das orcas, mas isso não funcionou. Por fim, o organismo da orca ficou tão enfraquecido por estar em água doce que ela não conseguiu mais lutar contra a doença e também morreu. Em geral, a probabilidade de você encontrar algum animal marinho perigoso no rio mais próximo é muito pequena. E se acontecer, o animal certamente não será uma ameaça. Mas a mera ideia de um encontro desses é algo assustador não só para mim. Por exemplo, há uma lenda sobre um polvo de água doce que vive nos lagos de Oklahoma. De vez em quando surgem relatos que mais parecem lendas urbanas. Um animal supostamente desconhecido chamado de polvo de Oklahoma agarra os nadadores com seus tentáculos e os arrasta para o fundo. Talvez seja simplesmente para afogá-los, talvez seja para devorá-los. Arrepiante? E como? É quase como o Kraken, só que em inofensivos lagos de água doce. Mas que diabos um polvo foi fazer tão longe do mar? Existe uma versão que diz que um raro animal antigo permaneceu nos lagos desde o tempo em que eles eram águas marinhas rasas. Ao longo de dezenas de milhões de anos foi possível se adaptar à água doce de alguma forma. Mas é muito mais provável que esta seja apenas mais uma historinha de terror como a do chupa-cabra ou do monstro do Lago Ness. Em primeiro lugar, para se adaptar totalmente à água doce, um animal deve mudar sua fisiologia não só drasticamente, mas radicalmente. Nenhum único polvo, nem mesmo o mais antigo, é capaz disso. Em segundo lugar, esses lagos foram criados artificialmente por humanos. Manualmente, no século XX. Portanto, mesmo que os polvos antigos quisessem, eles não poderiam ter sobrevivido e evoluído nesses reservatórios por dezenas de milhões de anos. Afinal, os próprios reservatórios simplesmente não existiam. E, a princípio, a água doce não oferece condições que um polvo é capaz de suportar. Ele não poderá respirar nela e morrerá muito mais rápido do que suas tentativas de se adaptar. No entanto, às vezes animais que não estão adaptados à água doce migram para ela. Este é um verdadeiro paradoxo. Cada vez mais golfinhos estão se mudando para rios e canais, que são lugares onde esses animais marinhos não podem sobreviver. Os cientistas não têm ideia de por que isso está acontecendo e naturalmente estão preocupados. Afinal, os golfinhos sobrevivem fora da água salgada apenas por um curto período de tempo.
Depois eles começam a ter os problemas de pele que já mencionei. Primeiro surge uma irritação, depois uma descamação, a qual é aproveitada por bactérias e fungos. Em seguida, alguma sujeirinha causa uma infecção e leva o animal à morte. Mas os golfinhos são criaturas muito inteligentes que não podem não saber que a água doce é destrutiva para eles. Então, por que eles estão nadando deliberadamente para a morte certa? Até o momento, os cientistas não sabem responder a esta pergunta. A propósito, não pense que são só os animais marinhos que se sentem mal em água doce. Animais de água doce também morrem em água salgada. E isso acontece devido à desidratação. Sim, desidratação. Na água. Para sobreviver, os peixes marinhos bebem água constantemente. Sim, ela é salgada, então foi preciso se adaptar. Eles filtram o excesso de sal da corrente sanguínea através das brânquias e dos rins quando urinam. Os peixes de água doce nunca tiveram esses problemas. Eles não precisam beber água, então eles simplesmente não sabem como fazer isso. A água entra constantemente em seus corpos através de suas brânquias, pele ou boca quando eles comem. Mas se a água ao redor é salgada, os peixes de água doce simplesmente não conseguem lidar com isso. O resultado é bastante óbvio, embora um pouco ridículo. Morrer de desidratação bem no meio de um monte de água. Até mais!